Veio uma coisa pública muito, mas muito grave, muito séria sobre Israel. Porque eu sei o que eu falei aqui, tomando porrada de muita gente, de muito idiota, quando houve atentado terrorista do Hamas. Com o editorial do Haaretz, no dia seguinte, disse, não, a culpa, sem dúvida nenhuma, é dos terroristas. Foram eles. A responsabilidade é do governo de Israel. Que coisa é essa? Será que o governo de Israel não tem um serviço de segurança, um serviço de inteligência, uma polícia secreta capaz de antever essas coisas, de prevenir? Nós não estamos falando de uma coisa que acontece lá no Irã. E olha que o serviço secreto de Israel sabe. Ou não ajudou aqui, não deu dicas para uma operação aqui do Hezbollah, que até eles anteciparam? Disse, Mossad deu a dica. Aqui no Brasil. Como é que o negócio que acontecia ali do outro lado da fronteira? Do outro lado da fronteira, logo ali. Sendo que o Serviço Secreto de Israel tem infiltrados no Hamas. Como é que eu não sabia? E agora a gente sabe, sabia. Sabia. Sabia e não deu bola. Não, isso não é uma opinião minha, não, isso está documentado. É que o Netanyahu estava ocupado com outras coisas. O Netanyahu estava ocupado em dominar o judiciário do seu país. Agora está claro, os documentos, eles não acreditavam. Não, o Hamas está colaborando com a gente, está tudo certo. Isso tem de ser investigado profundamente. Enquanto eu estou falando aí, não sei se já está passando, se não vai passar daqui a pouco, imagens dos ataques terroristas. E pensar que esses ataques do Hamas estavam todos num documento. Você que acompanha aí, né, tá vendo tudo, os ataques, a coisa pavorosa, isso tudo estava em documento. Israel sabia que o planejamento existia. Vai. Autoridades israelenses obtiveram o plano do Hamas para o ataque terrorista de 7 de outubro, mais de um ano antes de ele ocorrer, mostram documentos, e-mails e entrevistas às quais o The New York Times teve acesso. Mas os militares e os serviços secretos israelenses avaliaram o plano como nada além de uma aspiração, considerando-o demasiado difícil de ser executado. O documento de aproximadamente 40 páginas, que as autoridades israelenses batizaram de Muro de Jericó, delineou ponto por ponto exatamente o tipo de invasão devastadora que levou à morte de cerca de 1.200 pessoas. O documento traduzido, que foi revisado pelo The New York Times, não estabeleceu uma data para o ataque, mas descreveu um planejamento metódico destinado a subjugar as fortificações ao redor da faixa de Gaza, assumir o controle de cidades israelenses e invadir bases militares importantes, incluindo um quartel-general. E sabe o que é impressionante, Valio Bene? Está lá no documento, tudo aconteceu igualzinho planejado. Diz que isso é assim, diz que é chocante. Chocante. Chocante a disciplina com que eles conseguiram. E houve um novo alerta, Valio Bene, para 27. Teve um novo alerta. Em julho. E de novo não prestaram atenção, vai? Apenas 3 meses antes dos ataques em julho, uma analista veterana da unidade 8200, uma das agências de inteligência de sinais, avisou que o Hamas tinha conduzido um treinamento intenso com a duração de um dia inteiro que parecia semelhante ao que estava descrito nesse projeto. Mas um coronel da divisão de Gaza ignorou as preocupações de acordo com e-mails vistos pelo The New York Times. Ele escreve: refuto totalmente que o cenário seja imaginário.
A analista escreveu nas trocas de e-mail. O exercício do Hamas, disse, correspondia totalmente ao conteúdo do Muro de Jericó. É um plano concebido para iniciar uma guerra, ela acrescentou. Não é apenas um ataque a uma aldeia. As autoridades admitem em privado que se os militares tivessem levado a sério esses avisos, redirecionado reforços significativos para o sul, onde o Hamas atacou, Israel poderia ter atenuado os ataques ou possivelmente até evitado. Em vez disso, os militares israelenses não estavam preparados enquanto os terroristas saíam da faixa de Gaza. Foi o dia mais mortal da história de Israel. Isso. Precisa pensar também assim, só os militares? Não, nós estamos falando de ação de governo. Ação de governo. O governo Netanyahu estava? Não, o governo Netanyahu não estava. O governo Netanyahu interpretou errado as ações do Hamas. Disse, não, eles estão colaborando, está tudo certo. O lugar de Netanyahu é a cadeia, de muitas maneiras distintas. Né? E sim, o Hamas é terrorista. Quem passou a achar num dado momento que talvez não fosse foi o governo de Israel. Israel, que retomou o bombardeio a Gaza, acusa o Hamas de ter rompido o cessar-fogo um pouco antes da hora, que também era o último dia, e portanto já voltou a ter ataque, enfim, e claro, e a guerra agora... Com a guerra, Netanyahu tenta ver se refaz, se restabelece. Não é? Mas está aí, sabia de tudo.